Vamos à segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 3. Capítulo 3, versículo 1, digo. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Continuando a exposição desta carta, começamos no primeiro versículo do capítulo 1 e pretendemos ir até o último versículo, do último capítulo, fazendo toda uma exposição desta carta. Então, segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 1 a 5, nós lemos assim. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, traduzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Eu vou ler o versículo 5 porque o contexto assim pede, mas a pregação é só até o versículo 5. Eu vou ler o 6. Quando ele fala em Deus, no final do 5, vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Esses 6 eu vou reservar para o início da próxima pregação. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, pedimos a Tua ajuda na pregação desta palavra, que o Teu Espírito nos ajude, de fato, a levá-la aos corações, pelo menos aos ouvidos, é o que me compete, porque na realidade aos corações eu já não tenho mais poder nenhum para isso, é exclusivo do Teu Espírito Santo. Eu te peço então que Ele exerça esse poder e que até os ouvidos eu possa levar de uma maneira correta, honesta, clara e orientada por Ti mesmo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória dele, eu te peço e te agradeço de antemão pelos resultados desta palavra. Amém. Ele compara a si mesmo com obreiros falsos que estavam lá operando em Corinto e dando grande trabalho e acusando-o de muitas coisas, conforme você já tem ouvido nas pregações passadas. Então ele quase que cai em si. Começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos. É como se fosse um momento. Eu estou aqui mais uma vez me defendendo. Eu não preciso disto. E usa aqui uma ironia forte, falando de alguns. Ou temos necessidade, como alguns. Isso é irônico, porque esse alguns tinha endereço certo, que era exatamente os falsos mestres que estavam lá em Corinto. Não está escrito aqui, mas provavelmente eles chegaram lá com cartas de recomendação, supervalorizaram estas cartas e disseram: esse tal desse Paulo tem carta? Muito provavelmente aconteceu isso, porque Paulo está aqui então trazendo o assunto à baila. Eu não preciso, como alguns, ele poderia ter dito, como esses homens que estão aí atrapalhando vocês, mas deixou alguns aí. Um detalhe, em que eu não vou me alongar, mas é importante. Paulo de forma alguma era contrário a cartas de recomendação. Ele próprio usou muitas vezes cartas recomendando irmãos e irmãs
em Cristo para outras igrejas. Nós vamos ver isso na própria 2 aos Coríntios, lá no capítulo 8 e 9, vamos ver isto. Então, ele não era contra, de maneira nenhuma. A afirmação aqui, tanto quanto irônica, e a crítica que ele faz, ela é bem dirigida ao contexto daqueles homens lá em Corinto, que estavam jogando, tudo indica, jogando um peso muito grande numa carta, enquanto que eles mesmos não eram pessoas confiáveis, dignas. Então, o que Paulo quis dizer é o seguinte: carta de recomendação não torna alguém que é indigno em digno, não. Então, não é o problema de carta de recomendação de uma maneira geral que ele é contra, certo? Mas carta nesse contexto de alguém que não mereceria carta de ninguém para ninguém. Então, fechando o parênteses aí desta explicação, ele se refere a dois tipos de carta de recomendação, que seria o caso dele próprio, ou talvez alguém tenha dito que ele não tinha. A de alguém para os irmãos de Corinto, que ele chegasse lá em Corinto: olha, eu tenho uma carta aqui da igreja tal, do irmão fulano ou ciclano, me recomendando. E uma carta, por sua vez, ao contrário, dos irmãos de Corinto, atestando quem era ele, para quando ele chegasse em outro lugar, com as suas muitas viagens, ele tivesse uma carta de Corinto. Então ele falou em dois tipos de carta de recomendação: para Corinto e de Corinto. E ele não precisava de nenhuma das duas, nenhum dos dois tipos. No versículo 2, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Essa é do segundo tipo. Eles não precisariam fazer carta para ninguém, falando sobre Paulo, pois é como se a própria vida deles estivesse escrita, gravada no coração de Paulo, para quem quisesse ler. Então, em vez de Paulo ter no bolso uma carta dos irmãos de Corinto, da igreja de Corinto, recomendando: Paulo, você tem alguma recomendação dos irmãos de Corinto? Em vez de ele abrir, então, uma carta escrita e mostrar para eles, ele tinha a vida deles para poder falar do ministério dele. A própria vida de cada um ali estava gravada no coração dele. Ele falava sobre aqueles irmãos, ele comentava sobre aqueles irmãos. Então, falar sobre o efeito real do ministério dele na vida daqueles irmãos era muito mais forte do que ele ler uma carta daqueles irmãos. Olhe para eles. Porque a igreja de Corinto tinha problemas, muitos, mas era uma igreja genuína do Senhor Jesus Cristo. Era uma igreja cheia de crentes no Senhor Jesus Cristo. Estava sendo atacada, estava sendo perturbada por homens sem compromisso com Cristo, sim, mas é bom termos sempre isto em mente. Era uma igreja legítima, uma igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo, com muitos crentes ali, muitos irmãos em Cristo, de Paulo. Uma carta conhecida e lida por todos os homens. Quem quisesse que tomasse conhecimento da vida deles, examinasse, e o próprio Paulo certamente falava muito desses irmãos, aliás, dos irmãos em geral, onde ele andava, para o prazer dele, que ele dizia: vocês são minha coroa. O Paulo tinha prazer em falar dos irmãos, obviamente não só de Corinto, mas dos lugares onde ele andava, então ele gostava. Então é uma coisa aberta. Quando você fizer um trabalho na vida de alguém, investindo tempo, investindo dedicação sua para ajudar alguém de alguma forma, muito mais importante do que uma carta declarando, deste alguém declarando o que você fez. Hoje em dia, talvez em vez de uma carta fosse uma postagem aí numa rede social qualquer, falando de você, agradecendo o que você fez por ele, coisa assim, ou por ela. Muito mais importante do que isto é o resultado real na vida daquela pessoa. Mesmo que aquela pessoa não seja muito grata,
mesmo que não seja muito dada a reconhecer isto, pode até ter gratidão no coração, mas não fala para ninguém que foi ajudado ou ajudada por você, não importa. Isso é o de menos. A realidade do que você fez, de fato fez na vida daquela pessoa é muito mais forte, é muito mais contundente. E uma vez notada por outras pessoas, tem muito mais efeito do que uma cartinha, ou um e-mail, ou uma postagem, ou coisa desse tipo. E é visível a certas pessoas o efeito positivo de uma ajuda. E isso que de fato deve alegrar o coração de quem investe na vida de outros. Isso é que gratifica o coração de quem faz isto. Não estou falando só de pastores, claro, estou falando de qualquer irmão que deveria ser, todos os irmãos na igreja deveriam ter experiência desse tipo de trabalho, um discipulador, por exemplo, que acompanha um irmão nos primeiros passos da vida cristã, alguém que faz um estudo bíblico com outro, ou um pequeno grupo de estudo ali, o líder do grupo que estuda para transmitir aquilo, o professor da escola dominical, ou em conversas particulares, não importa. Mas enche o coração de alegria você olhar para as pessoas em que você investiu, e a vida delas é a sua carta de recomendação. Não precisa desse tipo de formalidade para isto. Para outros aspectos de membresia e tal, muitas igrejas usam cartas de recomendação, tudo bem, como já falei, nada contra isto, nem o próprio Paulo era contra isto. Mas que é isso que vai dignificar um servo de Deus, vai ser uma carta? Vai não. Você precisa de uma carta de recomendação para poder dignificar o seu ministério, dizer quem você é, o seu rastro cristão na sua vida. É pobre, essa necessidade mostra uma pobreza de vida. Porque quem tem uma vida rica de serviço e de ajuda aos outros, a carta são os outros. Versículo 3, ele diz, estando já confirmados como carta de Cristo. Agora ele mudou um pouco a figura. Produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Agora ele fala do primeiro tipo de carta, ou seja, alguém recomendando Paulo para os coríntios, ou os coríntios. É o primeiro tipo. O segundo tipo era os coríntios escrevendo para alguém recomendando Paulo. Agora é alguém falando dele para os coríntios. Pois bem, se vocês acham, esses falsos mestres aí, acham que eu deveria ter chegado em Corinto, pelo menos no início, quando eu comecei a construir, eu comecei a pregar para edificar uma igreja lá e tudo, eu deveria ter chegado com uma carta de alguém e tal. Cheguei. Escrita por ninguém menos do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu cheguei, e ao longo do meu ministério, essa carta foi se tornando cada vez mais forte. Essa recomendação de alguém externo a vocês, de quem eu sou, foi se revelando cada vez mais genuína, como vinda de Deus, ou vindo de Deus o meu ministério. A carta, no caso, era eles próprios. E dois contrastes sobre esta carta aqui. Não com tinta, não uma carta comum, tradicional, que se perderia ou apagaria, mas foi uma carta escrita pelo Espírito do Deus vivente. Interessante isto. O Espírito Santo é comparado aqui à tinta. O autor da carta é Cristo. Ele não pegou uma pena e na época mergulhava numa fórmula qualquer, uma tinta,
escrevia, então, num papiro, ou num pergaminho, escrevia alguma coisa. Não. Em vez de tinta, o Senhor Jesus Cristo enviou o seu próprio Espírito. A tinta fica gravada num papel. O Espírito Santo, no caso, o trabalho do Espírito Santo, ficaria gravado nos corações. E por que não dizer o próprio Espírito, no sentido de que ele passaria a habitar em cada pessoa convertida lá em Corinto, como ele habita em qualquer pessoa. Então, o Espírito de Deus que habita em você é a habitação do Espírito de Deus. A figura que Paulo faz aqui é como se ele fosse uma tinta indelével, muito especial, que Cristo utilizou para gravar em você alguma coisa, e você como sendo uma carta que tem para mostrar, não registro de tinta, mas o próprio Espírito Santo habitando em você, o próprio Espírito de Deus, como ele disse, o Espírito do Deus vivente. E esse Espírito Santo iria fazer um trabalho espiritual interno, não apenas marcando externamente um papel na forma de letras, o que faria uma carta, muito mais profundo do que isto. Segundo contraste que ele faz, não em tábuas de pedra. Aí Paulo é mestre em misturar as figuras. Paulo, ninguém pega uma tinta, uma caneta com tinta e escreve numa pedra, Paulo. Escreve num papel, não é? Então, o que era de se esperar aqui era assim, não num pedaço de papiro, ou não num pedaço de pergaminho. Mas Paulo diz, não em pedra, mas alguém escreve em pedra. Aí Paulo não está mais muito preocupado em manter cada detalhe de coerência com a imagem que ele vinha trazendo. Ele joga outra, depois volta para outra e já entra com outra. É assim que Paulo funciona, quando está escrevendo dessas coisas. Sabe o que aconteceu aqui? Entrou na cabeça de Paulo a lei de Deus, escrita em pedra, pelo próprio dedo de Deus. Então, Paulo, ninguém escreve em pedra, escreve. Deus escreve quando Ele quer. Então, é estranha aqui a mudança da figura, mas não tanto, porque historicamente Paulo tinha um exemplo real de uma carta, não é bem uma carta, mas um documento feito em pedra, literalmente pedra, não foi tinta, tudo bem, foi gravada com o próprio dedo de Deus, aquela pedra, as duas pedras, mas pelo menos a gente vê que ele tem um motivo pelo qual ele muda aqui, ele não explica muito porque mudou, em vez de papiro ele passou para pedra, mas a explicação é esta, ele lembrou-se das tábuas da lei, com certeza, entregues por Deus a Moisés. Moisés desceu do monte, ouviu lá que o povo tinha pecado, e num rasgo de muita ira e explosão, quebrou as pedras. Volta ao monte, aliás, ele foi várias vezes ao monte, e Deus deu novas tábuas da lei. E Paulo vai voltar a este assunto de uma maneira forte, comparando o ministério dele com o ministério de Moisés. É por isso que eu parei no versículo 5, porque do 6 em diante, até o 11, ele vai até o final, até o 18. O resto do capítulo inteirinho ele vai traçar um paralelo entre o ministério da nova aliança, que ele estava incumbido junto com outros, mas ele sendo o principal, de desenvolver esse ministério aqui, iniciado por Cristo, obviamente, comparando com o ministério de Moisés, que era o ministério na velha aliança. Então, como esse assunto não é tão fácil, não é tão simples, e eu preciso trabalhar um pouco, eu deixei para uma pregação inteira, então, entrar nesse assunto de Moisés, com pedra e tudo mais. E as tábuas, coração de carne em vez de coração de pedra. Eu vou tocar um pouquinho só nisso aqui, e depois a gente deixa para outra pregação falar
nesta comparação. Então ele diz, não em tábuas de pedra. Quem lesse as tábuas de pedra que Deus escreveu, um judeu chegasse lá e visse as tábuas, ele iria saber o que Deus esperava dele. Ok, pessoal, as tábuas que Deus fez para vocês obedecerem. Então alguém que chegou lá e olhou e leu, ele sabia o que Deus tinha transmitido naquelas pedras. Mas o que estava escrito ali, mesmo pelo próprio Deus, não tinha nenhum efeito interno no coração de cada pessoa que leu. Era algo externo a eles, e Deus escreveu numa pedra e disse, eu quero que vocês façam assim, aqui está a minha lei. Então foi algo que Deus deu, mas que não implicou obrigatoriamente, não se constituía num trabalho de Deus dentro do coração das pessoas. Foi o trabalho de Deus nas pedras, que serviram como então uma lei nova para aquele povo. Não em tábuas de pedra. E foi em que, Paulo? Que Cristo mandou uma carta, em vez de escrever com tinta, pelo próprio Espírito Santo, ele que fazia gravação lá. Mas em que? Em tábuas de carne, isto é, nos corações. Então, esta carta de Cristo seria gravada, ou foi gravada, dentro do coração de cada discípulo do Senhor Jesus Cristo. Uma gravação interna, transformadora. Detalhe importante, muitas vezes quando se fala a palavra carne no Novo Testamento, implica-se a ideia de pecaminosidade, não tem nada a ver aí. Este nome carne aí não tem nada a ver com as nossas inclinações carnais, que nos levam a pecar. Não, a única referência que ele faz aqui à carne é o contraste com a pedra. Pedra é insensível, pedra é dura. Então o Espírito Santo trabalhou de uma maneira interna dentro de corações de carne, ou seja, moles, ou pelo menos amolecidos, ou mais trabalháveis. É exatamente isso que quer dizer. A carne aqui não tem um contexto de pecado. Ao falar isto, Paulo lembra duas promessas de Deus famosas no Velho Testamento. Eu quero ir com vocês até lá, embora eu não vou desenvolvê-las. Um em Jeremias 31, que é a promessa de Deus exatamente de uma nova aliança que ele iria fazer. Jeremias 31. Eis, aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Olha o termo. Hoje eu usei esse termo, sangue da nova aliança, falando da ceia, as mesmas palavras. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles anularam a minha aliança, aquela. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, olhando para frente. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também aonde? No coração lhes escreverei. Exatamente o que Paulo disse. Paulo se lembrou dessa passagem aqui, é óbvio. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E a passagem continua em que o profeta descreve algumas características da nova aliança, mas eu não vou adentrar aqui, só mostrando o ponto do Velho Testamento onde Paulo se fixou e foi buscar para poder então aplicar para aqueles irmãos. Ezequiel capítulo 36,
versículos 26 e 27, diz assim, Ezequiel, capítulo 36, termos semelhantes são usados aqui. Estou em Ezequiel 36 e 26, depois 27. Dar-vos-ei coração novo, de novo a ideia de coração, e porei dentro de vós espírito novo, exatamente como Paulo disse, que foi uma carta de Cristo, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Quase literal o que Paulo disse. Porei dentro de vós o meu espírito. Exatamente o que Paulo disse. E farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. E a passagem continua então. Então foram essas duas promessas que Paulo se refere, como que dizendo, olha, está sendo feita agora, atualmente, está valendo. O que Jeremias disse 600 anos de Cristo e Ezequiel disse na mesma época, está valendo. Essa nova aliança chegou. Não é escrita em tábua de pedra e diz, faça isso assim, assim, assim. É muito mais fundo do que isso dessa vez. Dessa vez vai ser um trabalho interno dentro dos corações, um trabalho feito pelo próprio Espírito Santo de Deus, que vai levar a pessoa a fazer uma aliança com Cristo, com Deus, através do sangue de Cristo. Vou explicar isso melhor na próxima pregação. Mas vejam como a conversão é algo que aparentemente é simples, mas por trás envolve valores eternos, envolve promessas de Deus, envolve trabalhos de Deus, e veja a trindade envolvida aqui, não sei se vocês perceberam. Procure ligar o seu radar quando você for ler o Novo Testamento, porque há várias passagens que falam das três pessoas da trindade. Não existe o nome trindade na Bíblia, ou triunidade, não existe. Mas a doutrina de que há um só Deus é claríssima nas Escrituras, começando no Velho Testamento e continuando no Novo Testamento adentro, ficou lá intocada esta doutrina de um só Deus. Só que no Novo Testamento surgiu algo, de maneira muito mais clara do que no Velho, embora já houvesse pistas assim muito obscuras, mas no Novo ficou muito mais claro do que pista, foi afirmações explícitas, que permitiram aos antigos fazerem, então, credo de fé, como sendo entendido que o Novo Testamento passou a revelar um aspecto deste Deus único. O Novo Testamento não mudou isto, claro, único Deus, mas uma novidade grande. Uma pessoa se chama de Pai, uma pessoa celeste, e diz que é Deus. Aí vem o filho desta pessoa e também se diz Deus. Aí vem um personagem muito misterioso chamado Espírito Santo, ou Espírito de Deus, e vários outros nomes, mas o Espírito da verdade, que também é atribuído a ele claramente divindade. E agora, vamos nos dobrar aos fatos e, sem querer compreender, vamos atestar e tomar como regra de fé e de ortodoxia nas Escrituras, um estudo baseado biblicamente, que não pode sair daí. Há um só Deus, sim, que caracterizava inclusive o povo de Israel, é um povo esquisitíssimo aos olhos das nações ao redor, que eram polígamas, politeístas, idólatras, muitos deuses, e os judeus eram conhecidos, os hebreus antes, como um povo de um Deus só.
não é que eles escolhiam um só Deus para adorar, não. Além disso, é que era um Deus aí que dizia que só existia ele. Não é que de 100 deuses, o judeu escolheu um, não. Por opção, achou mais simpático aquele Deus entre 99 e outros. Não, não. Mas que o judeu morria dizendo que só tinha um, não tinha outra opção, não tinha um segundo Deus para adorar, só tinha um. Era muito firme isso. Ficou arraigado na mente deles. Quando eles pecavam idolatrando, Deus ficava magoadíssimo, porque ele dizia tantas vezes que era só ele, só eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, não dou minha glória a outro. Então, observe, quando o Novo Testamento fala, bem pertinho um do outro, aqui na mesma passagem, fala do Pai, que às vezes é chamado de Deus, o nome Deus, ou se refere à pessoa do Pai, ou se refere ao Deus triuno. Às vezes não é nem muito fácil, nós sabemos quando está se referindo a um caso ou a outro caso. Seja como for, quando você vê Deus ou Pai, o nome, e Cristo pertinho ali, e o Espírito Santo pertinho também, no mesmo contexto, na mesma passagem, ali está a Trindade presente. E é delicioso. Desde a minha conversão, eu me dou a esse prazer de grifar e vibrar quando vejo o Deus triuno numa passagem e procurar tirar alguma lição daí. Aqui está uma. O Deus triuno envolvido com a conversão de alguém. Deus Filho envia o Espírito do Deus vivente, ou seja, esse Espírito é enviado pelo Deus Pai também, que é exatamente o que Jesus disse naqueles capítulos que nós exploramos aqui, João 14, 15, 16 e 17, que Ele e o Pai iriam enviar o Espírito Santo. Mas o fato é que nós vemos a Trindade envolvida diretamente no trabalho de conversão de alguém, a ponto desse Espírito vir, não como uma tinta num papel, mas com o poder divino dentro do coração, e transforma aquele coração e registra ali uma carta viva do próprio Senhor Jesus Cristo, do próprio Deus, para quem quiser ler. E claro, Paulo deixa evidente aqui que a Trindade estava se utilizando do ministério dele para a realização de um trabalho tão bonito, porque ele disse lá, ele deixou claro, é bom lembrar isso, voltando lá a 2 Coríntios 3, estando já manifesto como carta de Cristo, versículo 3 do capítulo 3, produzida pelo nosso ministério. A Trindade diretamente envolvida com a conversão de alguém. Essas três pessoas divinas precisam de mais alguma coisa para realizar esta obra. Esse Deus triuno que criou o universo inteiro com uma palavra, só pela palavra, este Deus precisa de alguém. Aí vem Paulo e diz, uma carta feita por Cristo, detalhe pessoal, produzida pelo meu ministério. Isso é forte, é pesado, mostrando o quanto Deus resolveu, não por necessidade, óbvio que ele não precisava, mas por prazer, por gosto pessoal, utilizar-se de homens para levar outros, homens, seres humanos, para levarem outros à salvação. E aqueles que foram levados, serem utilizados para outros, e uma geração após a outra. Então não podemos deixar de perceber esse aspecto muito, muito importante, a participação humana dentro do exercício de um poder divino enorme, para não dizer infinito, na vida de alguém que vai se converter a Cristo. Aquela pessoa é alvo de um trabalho poderoso, misterioso, num certo aspecto,
individual de cada pessoa da Trindade, que faz a sua parte, e de uma maneira geral, o trabalho único daquele Deus triuno. Mas além disto, Deus conta, incrivelmente, comigo, com você, com Paulo, esta beleza de pessoas que nós somos, né? Você se conhece, eu me conheço muito bem. E como é que pode? Eu faço parte disto, desse processo de levar pessoas a Cristo e de aconselhar pessoas em Cristo, de ajudar pessoas, de me envolver neste trabalho divino no coração das pessoas. Eu estou incluído nisso como parte integrante. Mas, pastor, o senhor não está lendo demais no texto, não. Isso aqui é o apóstolo Paulo, com o peso que ele tinha de apóstolo. Ele fala do meu ministério, está lá no versículo 3, não fala do seu não, pastor. Fala. É claro que Paulo tinha um peso apostólico diferente, e a forma da chamada dele é diferente. Sim, então não vamos igualar o ministério seu, o meu, de qualquer um de nós, em todos os aspectos ao ministério de Paulo. Realmente há certas peculiaridades especialíssimas do ministério de Paulo. Porém, não cometamos um erro de jogar para muita coisa, ou mais do que é para ser, só nas costas de Paulo. Não, isso aqui é para Paulo. Isso aqui é para Pedro, que escreveu essa epístola lá de Pedro, e Paulo fez a dele, e João fez a dele lá. Não, isso aqui é João, é uma coisa dele, um apóstolozão, amado, colocava a cabeça no colo de Cristo. Não, isso aqui é só para João. Cuidado. Pode ser, porque você nunca colocou sua cabeça no colo de Cristo, e ele colocou. Você nunca viu Cristo pessoalmente, ele viu. Então, que há diferença? Há, óbvio. E ele era apóstolo original, você não é, nem eu. Porém, é importante você pegar e pensar, um momentinho, o que eu posso deixar só com João, só com Pedro, só com Paulo, e além disto, trazer para mim algo que eu tenho em comum com Pedro, com Paulo, com João, com todos eles, com Isaías, com Jeremias. É óbvio que nós temos muita coisa em comum. A palavra de Deus foi feita para nós. Então, é errado tirar tudo para nós, com pessoas que distorcem o Velho Testamento e usam qualquer passagem lá que fala de qualquer coisa, qualquer ameaça de Deus, qualquer promessa, qualquer milagre, aí puxa para hoje. Distorce o Evangelho, puxa demais. Mas há outro extremo, não puxar quase nada. Então, além de você deixar de aprender coisas maravilhosas sobre você, sobre a sua pessoa, sobre o seu estado em Cristo, você também vai ter menos responsabilidades do que talvez você pense que tenha. Espera aí, quer dizer que não era só Paulo que tinha essa obrigação aqui, não? Naquele ministériozão dele, todo especial. Eu também tenho, parecido com Paulo nesse aspecto? Parecido com Paulo nesse aspecto. Não, mas eu sou mulher e tem um aspecto diferente para homens, pastores e tal. Eu sei que tem algumas diferenças, mas há semelhanças. Então, tudo isso faz parte de um estudo sério das Escrituras, de saber ler as Escrituras, estudar as Escrituras, para você aprender quem você é. Eu acho que grande parte da explicação de uma vida hoje muito a desejar cristã dos crentes, sabe o que é? É desconhecimento da própria pessoa, da própria alma, quem você é diante de Deus. O que aconteceu para que você possa dizer, eu sou crente em Jesus Cristo. Isso é mesmo. Me arrependi dos meus pecados, sinceramente, sou um crente e pronto, ótimo. Pronto, salvou-se, ótimo, amém. Mas, e aí, o que você sabe mais de você próprio? Tem pessoas que você diz qual é a sua família, a pessoa fala avô, avó, bisavó, árvore genealógica, sabe tudo. E tem outros que dizem assim, não, eu mal conheço meu pai ou minha mãe. Então, talvez dois irmãos, um conhece bem, outro não conhece a família, nem quer saber muito. E muitos crentes passam para ser da família, muitas pessoas passam para ser a família de Deus, tornando-se crentes, mas pouco está ligando, porque Deus ensina sobre a própria pessoa, sobre você mesmo, e não conhece a própria identidade direito, sabe nem o que é ser crente.
Interessante isto, e triste, trágico, certamente. Então, meu irmão, minha irmã, saiba que muito aqui é para você aprender. E eu vou dizer uma coisa, quem gosta de aconselhar o outro, de ouvir o outro, ouvir pacientemente o outro, de orientar, não pode imaginar a beleza, a riqueza em valores espirituais do trabalho que essa pessoa faz. Você não pode avaliar. As três pessoas da Trindade estão não apenas interessadas nesse seu trabalho, mas operando energia divina, operando no seu ministério. Grave estas palavras de Paulo aqui. Produzida pelo nosso ministério. Senhor Jesus Cristo, o que é que o meu ministério está produzindo? E por favor, eu imploro, quando eu falar em ministério, não pense só em mim, pastor, em outros pastores, missionários, teólogos. Pense em você, porque você tem um ministério, você tem dons. Temos uma classe agora começando sobre dons, uma capacitação que Deus deu para serviço cristão, e deu como apraz ao Espírito Santo, cada um individualmente, um dom ou vários, todos têm algum tipo de capacitação para o serviço. Há vários tipos de dons, vários tipos de serviços. Então, isso é ministério. Senhor Jesus Cristo, o que é que o meu ministério em Ti está produzindo? Esta é uma pergunta que espero que fique no seu coração aí, até você responder de uma maneira firme, bem corajosa, franca, e tomar providências, sejam quais forem as necessárias. Mas é fantástico o trabalho de ajudar outras pessoas, levar pessoas a Cristo e de influenciar espiritualmente na vida dos outros. Não pense que você não é, porque você não é pastor, que você não tem, eu não vou dizer nem essa obrigação mais nesse aspecto, que eu vou dizer, esse privilégio, porque é um privilégio, é um investimento que você não pode imaginar a taxa de retorno. Muitos sabem de cor os investimentos dos bancos, das poupanças, etc. Mas o investimento em vidas, envolvendo Cristo. Não estou falando aqui de um psicólogo que não tem Cristo, de um psiquiatra que não tem Cristo, de um grande conselheiro aí, matrimonial que não tem Cristo. Não está valendo nada. E Paulo diz aqui, como carta de Cristo, versículo 4, que eu vou já dizer, é por intermédio de Cristo, Cristo. Tudo que eu estou falando aqui, do valor de um ministério, inclusive aqueles que eu estou focalizando mais, que ajudam pessoas, é em Cristo. Se não for, nada do que eu disse se aplica. Mas se for, como se aplica? Como se aplica? E você talvez esteja perdendo tempo, desprezando dias, semanas, meses, anos de inteligência que Deus lhe deu, de voz que Deus lhe deu. Tem um amigo agora, tio do André, que está viajando para fazer uma operação, arriscando perder a voz. Eu passei um susto grande quando eu fui operado no final do ano passado da tireoide, que a voz não voltava, e 1 mês, e 2 meses, e 3 meses. Digo, Senhor, tá bom, quer tirar minha voz? Tira. Mas vai ser difícil demais. Agora, olhando para trás, nunca tinha pensado nisso, estou pensando aqui agora, neste momento, nunca me pesou. Assim, eu deveria ter usado mais minha voz para falar de Cristo. Graças a Deus. Não estou dizendo que não devia ter pesado, não, podia ter pesado,
nem foi perfeita a utilização do meu tempo e da minha voz para Cristo, nos últimos 30, 40 anos. Mas, em suma, sendo eu, sendo você, sendo qualquer um de nós, você tem voz. Você não sabe o valor da sua voz, não. Eu sei. A partir de setembro do ano passado eu aprendi umas lições boas. E é porque minha voz já é ameaçada há muito tempo, cordas vocais e tal, mas eu vi bem perto a possibilidade de não retornar. Aí lia nos livros aí que tantos por cento dos operados daquele tipo de cirurgia não voltar mais nunca. Digo, ai. Mas seja o que Deus quiser. Mas, irmão, você tem voz, você tem inteligência. Pessoa com Alzheimer hoje não sabe o nome do filho. Então você pensa que é banal você saber o nome do seu filho, da sua mulher, do seu marido. Não é banal, não. É uma bênção, é um privilégio que você tem. Porque vai chegar um dia que alguns aqui, certamente, percentualmente, vai ter uma situação que você não vai saber o próprio nome, quem você é. Hoje você sabe quem você é, sabe o nome das pessoas, você não sabe a riqueza que você tem. Você sabe ler? É claro, pastor, tudo bem, vai ser claro, mas aproveite que você sabe ler, e leia para alguém, estude, fale para alguém. Não use tanto as coisas que Deus tem lhe dado, a sua fala, a sua vida, a sua saúde e sua cultura. Não use demais para ganhar o pão de cada dia. Não precisa exagerar, porque tem muito valor que Deus colocou dentro de você, físico, mental, e uma vez que você é crente espiritual, valores esses que podem estar sendo altamente desperdiçados. Pense nisto, irmão. O que o meu ministério está produzindo? Versículo 4 e 5, são os últimos que eu vou abordar. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Nesta carta eu já observei isso, é impressionante o cuidado de Paulo em ficar na defensiva, coitado, se desculpando. Tão fortes eram os ataques que ele estava sendo submetido. Ele fala um pouco na excelência do seu ministério, que tem que falar, aí logo se retrai um pouquinho e se explica. Aí ele fala mais um pouco, aí eu acho que eu exagerei, aí explica. Ele vai e vem, porque ele estava muito atacado, porque esse homem fica se gabando do ministério dele o tempo todo, nem carta de recomendação ele tem, e fica dizendo que o ministério dele é de Deus, é isso, aquilo. Então era muito grande a carga em cima de Paulo, mas ele não se intimidava, porque ele dizia o que tinha que dizer sobre o ministério dele. Meu ministério é diretamente de Deus, é assim, assim, assim. Mas nisto ele se explicava muito. Aqui, 2 Coríntios, nós vamos ver isso várias vezes. E esse tipo de explicação que ele dá agora nos versículos 4 e 5. Quando ele diz, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Gente, não é da minha cabeça que eu tenho confiança de que o meu ministério é aprovado por Deus. Não. Que eu fui usado para Cristo escrever no coração de vocês, através do Espírito Santo, e salvar vocês. Eu fui usado, estou dizendo que fui. Eu tenho certeza disto, mas não é da minha cabeça, não. Foi Cristo que me convenceu disto. É por Cristo que Deus opera em mim. E o peso desse argumento é muito forte. Nas entrelinhas, é mais ou menos assim, olha, se vocês não aprovam o meu ministério, se vocês estão me chamando de falso, de insincero e tudo mais, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, se entendam diretamente com Cristo. Equivale a isto. Então é um apelo muito forte que ele faz aqui. E para que não pareça que ele está sendo ousado e arrogante, ele explica de novo. É impressionante, é uma afirmação forte e uma explicação. Aí ele afirma de novo, aí explica de novo. O tempo todo, assim, já explicou de novo.
não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Capaz, no original grego, é suficiente, devidamente habilitado, adequado, próprio. Então, Paulo aqui se declara, olhem bem, Paulo se declara incapaz, por si próprio, grifa aí esse por si próprio, na sua mente aí, por si próprio, de até mesmo pensar em alguma coisa. Poderíamos pensar em que, ele está dizendo aqui, que até um pensamento para beber água, ele não era capaz, tinha que vir de Deus. E se fosse isso que estivesse na mente de Paulo, estaria correto, porque a Bíblia está cheia de passagens, eu não vou ler, que fala da soberania de Deus em tudo. Os fios dos nossos cabelos estão contados, nós nos movemos e existimos em Deus, e não adianta, não vamos aumentar um côvado da nossa existência, não cai um passarinho do céu sem Deus ter conhecimento. Então a Bíblia está cheia de passagens que mostram que sim, o nosso, tudo nosso, até um pensamento vem de Deus. Mas eu não acho que Paulo estava falando disso, aqui é pessoal, minha ideia é pessoal, que não anula outra possibilidade. Mas eu acho que aqui o que ele está falando de uma maneira um pouco mais restrita, ou seja, ele está falando de algum pensamento ligado com o ministério dele, que é o contexto aqui que ele está falando. É o que eu penso. Então ele diz, qualquer capacidade minha como obreiro, meus pensamentos, meu ministério, minhas atitudes como obreiro, os meus planos, não são por capacidade própria. Inclusive de pensar espiritualmente. O entendimento das coisas do alto que eu tenho não é de mim, não. Vem a pergunta óbvia, de quem? E ele responde com a belíssima afirmação do poder de Deus. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Agora, eu lamento um pouco que no versículo 5, aliás, no mesmo versículo, no começo tem, sejamos capazes de pensar alguma coisa, não é? Aí diz, pelo contrário, a nossa suficiência, a palavra é a mesma, no original. Um colocaram capazes, a outra colocou suficiência. Para mim, teria sido mais claro continuar com a palavra capazes lá em cima e embaixo colocar capacidade. A nossa capacidade vem de Deus. Ou, não que sejamos suficientes de pensar alguma coisa. Aí lá embaixo tem, a nossa suficiência vem de Deus. Então, saibam só que ele usou a mesma palavra para dizer, o que eu não tenho, vem de Deus. De outra forma, o que eu tenho não é meu próprio, não é de minha própria fonte, é de Deus. Toda a minha habilidade no trabalho, toda a minha habilidade, até de pensar espiritualmente, vem de Deus. E aqui está um segredo da vida cristã vitoriosa: reconhecer-se inerentemente incapaz, pequeno, desesperadamente necessitado da ajuda divina, direta, ou através de outros irmãos, mas de ajuda que venha de Deus. Filipenses 2:3 não precisa abrir, diz que nós precisamos considerar os outros como superiores até nós mesmos, esse tipo de atitude. Eu não vou ler, o tempo andou muito mais rápido do que eu esperava. Davi, né, segundo Samuel 7, não precisa abrir, diz, quem sou eu? Tu achaste pouco, eu vim de uma tribo tão pequena, tão insignificante, e tu ainda falaste palavras maravilhosas para o teu servo, quando Davi ouviu de Natã promessas maravilhosas sobre o reino que Deus iria instituir, baseado em Davi, descendente de Davi, que seria Cristo. Mas ele ficou extasiado, quem sou eu, quem sou eu? Esse senso de indignidade, de pequenez. Salomão pede o que quiser, eu sou como uma criança, então me dá sabedoria. Deus gostou daquilo, porque ele sentiu-se pequeno. Gideão também, está lá a passagem, se sentiu pequeno, eu vou liderar Judá, eu não sou ninguém, Senhor. Esse sentimento é muito importante. Porém, 3 observações eu quero fazer. Primeira,
Paulo não disse que era totalmente desprovido de capacidade para o ministério dele. Ele era, sim, altamente capacitado, habilitado para a obra especialíssima que ele estava realizando, uma obra gigantesca, que até hoje perdura e vai perdurar enquanto houver gente neste mundo, a obra de implantação do Evangelho. Então não é que ele não era capaz, ele era muito capaz. A questão é que a fonte desta capacidade, gente, vocês precisam entender isto. A fonte da capacidade dele não era ele próprio, era Deus. Mas ele tinha capacidade. Ou seja, não vale usar a velha confissão do tipo, eu não sei fazer nada. Moisés tentou entrar por aí e não se deu bem, não. Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu não sei falar. Mas não sei falar bem. Insistiu. Acabou Deus se irando com ele. Não colou. Jeremias, a mesma coisa. Quando Deus convocou Jeremias, não vou ler a passagem, mas Jeremias, mas eu não sei falar, eu sou como uma criança. Não digas. É a pressão de Deus. Não diga isso. Então, esqueça essa ideia. Dizer, essa eu estava esperando, pastor. Para mim valeu a pregação todinha. O que foi, meu irmão? Que você aprendeu? O número 1 da pregação, que eu posso dizer à vontade que sou incapaz e não tenho habilidade para qualquer ministério, porque o próprio Paulo não tinha. Vamos ouvir de novo a pregação, irmãos, 3 vezes. Paulo não disse que não tinha capacidade, ele tinha, e muita. Só não era dele, a fonte era de Deus. Segunda, o fato da nossa capacidade vir de Deus não significa que você vai ficar deitado numa rede se embalando, ou num sofá, esperando a tal da capacidade que vem de quem? De Deus. Não é minha. Não. Eu vou passar aqui voando, mas não vou citar versículo nem nada, mas vocês sabem muito bem que Deus conta com os seus próprios esforços e sua capacidade, por menores que sejam esses esforços e incapacidade. São fraquíssimos, mas Deus conta. Paulo não se poupava em servir a Deus, usava todos os seus recursos, pequenos, grandes, de todo jeito. Nós vamos ver isso no próprio livro de 2 Coríntios, no desenvolvimento, como Paulo se esforçava, uma coisa louca. Louca no bom sentido. Então, cada crente deve se esforçar o máximo para Deus, mesmo que o seu máximo, irmão, seja ridiculamente pequeno. O seu máximo é desprezível como um grão de areia. Não importa. É o seu máximo. É muito importante isso. É onde entram as disciplinas espirituais. Sua dedicação ao estudo da palavra de Deus, à oração, ao serviço e a tudo mais que envolve a vida cristã. Então, não serve como desculpa estar esperando de Deus a capacitação. Terceiro, o fato da capacidade de vir de Deus não lhe livra da responsabilidade pelos seus erros, seus defeitos, suas fraquezas. A capacidade que Deus transmite a nós, ela é perfeita, ela é pura, ela é poderosa, mas infelizmente passa pela nossa mente corrompida, pelo nosso coração que ainda peca, passa por um filtro ruim, e ao passar por você, pela sua carne, esta capacidade que Deus dá, perde muito da beleza, do poder. Não é que Deus mandou uma capacidade fraca, deficiente. Não, o que vem dele é perfeito, mas passou por você, estragou. Quando eu digo estragou, contaminou de alguma forma, não é? Estragou de maneira total, claro. Então, por isso, não vale você dizer, Senhor, a capacitação que eu tenho, de acordo com Paulo, não é tua, totalmente, que eu não sou capaz nem de pensar um pensamento correto, é isso mesmo? Então, os erros que eu vou cometendo e os pecados que eu vou cometendo ao longo do exercício do meu ministério cristão, no uso dessa capacidade que tu me deste, lamento muito.
Mas se veio de ti essa capacidadezinha aqui, toda cheia de defeito, problema, é tua. A responsabilidade. Me arranja uma capacidade mais forte, mais pura, que aí eu a desenvolvo, não é de mim. Raciocínio completamente torto, não vale. Porque você é responsável pela ajuda que Deus lhe deu, pura, linda, poderosa, e você, de uma certa forma, tirou o brilho, e tirou o poder, e tirou a beleza. Então, tome providências para que a perda do poder que Deus joga para você, através do Espírito Santo que em você habita, para que esse poder não perca muito ao passar por você. Eu quero terminar com uma conclusão, não é nada novo no que vimos até aqui, mas a palavra é isso mesmo, é uma conclusão, depois de falar tudo isso. É muito firme, segura, estável, a posição de um obreiro, estou falando pastor de novo, é você, eu, qualquer um de nós, todos somos obreiros. A posição de um obreiro, quero ler essa palavra literalmente como eu escrevi, é muito firme, segura, estável, a posição de um obreiro que tem um ministério centrado em Cristo, com doutrina, atitude, vida pessoal e familiar, tudo conforme os padrões de Cristo. É muito firme, segura, estável a posição de um obreiro que tem um ministério assim. As pessoas podem até não gostar muito do jeito desse irmão ou irmã, do estilo, do método, mas não devem duvidar da genuinidade do chamado de alguém assim, da sinceridade da sua vocação, da origem da sua habilidade. Se alguém tem um ministério focalizado em Cristo, com todas as consequências naturais de comportamento, de atitude, de vida cristã, profissional, em todas as áreas, especialmente, claro, na igreja, mas não somente na igreja, mas no mundo inteiro, até na vizinhança dele lá, é fácil as pessoas verem que aquele irmão ou irmã tem um ministério genuíno, independente do gênio, da personalidade, dos defeitos pessoais, mas genuíno. E o efeito disso sobre o próprio obreiro é enorme. Embora atento, embora humilde para corrigir os seus defeitos, o seu coração descansa com grande tranquilidade e confiança de que, sendo o seu trabalho feito em Cristo, ele está sendo aprovado e capacitado pelo próprio Deus. Qualquer que seja o seu trabalho naquela época da sua vida, o seu trabalho cristão na época da sua vida, qualquer que seja a igreja onde você é membro, não importa. Não importa. O seu trabalho, uma vez feito nessas condições, será um trabalho sólido, que vai ser utilizado por Deus, vai ser utilizado na vida de pessoas, e não tem perigo de não ser um trabalho reconhecido pelos irmãos, até de quem não gosta de você, vai dizer assim, é sério, tem um ministério sério, é um rapaz correto, é uma senhora compromissada com o Senhor Jesus Cristo, ali está uma crente, pode ter 80 anos de idade, pode ser uma mocinha de 12, não importa. Então, meu irmão, centre a sua vida cristã no Senhor Jesus Cristo, para poder você dizer, como Paulo, debaixo de muita agressão inimiga, e fala, se explica, e fala de novo, mas ele não abre mão de expor a excelência do ministério dele, a ponto de se expor a chamarem que ele está se gabando demais, está exagerando, coisa assim, que chamem, e ele se explicava ali, mas voltar para falar da excelência do ministério dele. Você pode não ser apóstolo, de fato você não é, eu não sou, mas você pode ter um ministério
tão excelente quanto, não nos detalhes e no peso que ele teve, mas no sentido da pureza do seu ministério, da veracidade do seu ministério, da sinceridade da sua vida, dos seus atos, centrados na palavra de Deus e na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, porque o Senhor Jesus Cristo escreveu uma carta em cada um de nós. Nós somos cartas escritas por Cristo, com o Espírito Santo habitando em nós, e que seja uma carta lida por todos os homens para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude com essas lições colocadas aqui, e que quem não tem Cristo corra aos Teus pés, Senhor, pedindo Cristo, implorando por Cristo, para que possa também se tornar uma carta viva, uma carta aberta, uma carta escrita pelo próprio Jesus Cristo, que enviou o Espírito Santo em lugar de tinta, para escrever fundo nos corações, muito mais do que escrever, gravar naquele coração uma transformação espiritual, um novo nascimento. Obrigado a Deus Pai, pelo trabalho desse Deus triuno na vida dos crentes e pelo privilégio que nós temos de participar deste trabalho, mesmo indignos como somos. Em nome de Cristo, nós nos tornamos dignos pela dignidade dele. Amém.